Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Graça e paz, amém. Ah, sim, agora tudo bem. Que coisa boa. Estamos hoje na nossa terceira noite de exposição. Já tendo terminado o momento de celebração aí dos 14 anos do MCM Jovem. Hoje estamos aqui encarregados também da exposição das Escrituras, nesse culto de celebração ao Senhor. E eu quero mais uma vez agradecer a Deus por essa tão gloriosa oportunidade. Grata também ao pastor Wellington, à igreja, por essa receptividade sempre tão calorosa. Eu chego aqui sempre, vocês me acolhem com tanto amor. E eu me sinto muito em casa quando eu estou aqui. Então, eu fico muito feliz por isso. Grata ao Senhor por esse momento. Eu peço aos irmãos que estejam orando, porque amanhã eu estou retornando para João Pessoa e tem muita coisa para fazer. E que o Senhor me dê graça também para dar conta de tantas responsabilidades. Então, eu peço aos irmãos que sempre lembrem de orar por nós. Orem pelos seminaristas. Como foi falado, eu coordeno o Seminário Teológico do Betel Brasileiro, onde eu estudei, o pastor Linhares estudou, a missionária Elivângela. E que bom, né, encontrá-los aqui nessa noite. Nós somos alunos internos. E hoje, para a glória de Deus, eu jamais imaginava, estou lá coordenando o seminário onde eu tive a minha formação. E lá, portanto, nós temos sistema de internato. Então, quem sabe você não está sentindo o chamado de Deus, a convicção para o ministério, e você quer uma formação mais integral, passar 4 anos estudando, então você pode depois nos procurar e a gente vai conversar sobre isso. Deus me tirou daqui, de Apodi, para estudar em João Pessoa, então eu estou doido para levar mais alguém daqui. Mais um seminarista daqui, vai ser muito bom ter mais alguém e tantos outros para estudarem conosco lá, sendo formados para servir a Deus com excelência. Meu pai também está hoje aqui e eu estou muito grata a Deus por isso. Enfim, sem mais delongas, abra comigo as Sagradas Escrituras, lá na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler apenas 3 versículos, 6, 7 e 8. A segunda epístola de Paulo a Timóteo, eu estive orando também, pedindo ao Senhor uma palavra para essa noite. E eu confesso que até eu quis mudar, eu pensei, poxa, esses dias o Senhor nos exortou tanto, falou tanto conosco, nos confrontou tanto, mas só vinha no meu coração essa mensagem e eu acredito que Deus tem mais uma vez uma palavra ao nosso coração. Então que estejamos atentos a ouvir aquilo que Deus quer nos falar nessa noite. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 ao 8. Capítulo 4, versículos 6, 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Bendito seja o Senhor pela sua palavra. Eu sempre gostei de ler biografias missionárias. Não sei você, mas eu te convido a conhecer a vida de alguns homens e mulheres de Deus que foram instrumentos ao longo da história. E antes mesmo de ir para o seminário teológico, eu tive contato com biografias missionárias. No seminário teológico, eu sempre tirava tempo para ler sobre a vida de algum missionário. E tem um missionário que ele impactou muito a minha vida e tem impactado muitas pessoas também ao redor do mundo. O nome dele é Jim Elliot. Eu quero convidar você a ver o filme Terra Selvagem. Ele está lá no YouTube. É um filme que conta a trajetória de Jim e os seus companheiros.
Jim Elliot era um homem extremamente talentoso. Ele teve 2 formações, foi graduado 2 vezes. E numa das suas, aliás, a sua última graduação, ele se formou com louvor e honra. Era um homem que se destacava em tudo que ele fazia, altamente inteligente, de uma oratória impressionante. E Jim se sentia então movido pelo Senhor para o campo missionário. Ele entendia a chamada de Deus para a obra missionária. E ele, entendendo que o campo que ele deveria alcançar estava no Equador, ele então começou a compartilhar com alguns amigos sobre a tribo Auca, que estava localizada, uma tribo não alcançada, e que estava localizada na selva equatorial. Isso era por volta do ano 50. Jim e os seus companheiros, Jim e mais 4 missionários, entendendo que estavam sendo convocados para alcançar esse povo, começaram uma operação chamada de Operação Auca. Eles fizeram uma parceria com a missão Asas do Socorro. E vale lembrar também, parêntese, que Jim Elliot estudou no mesmo seminário que o Dr. Russell Shedd. Enquanto Shedd veio para o Brasil, Jim Elliot foi para o Equador. E ali com os seus amigos, eles empreenderam uma verdadeira missão para conseguir ter acesso a esse povo e conseguir também compartilhar o Evangelho. Mas era um povo sem alcance, sem contato e era extremamente desafiador. Eles também eram conhecidos como violentos. E depois de várias tentativas, eles conseguiram ter uma espécie de acesso ao povo. Ainda era algo muito pequeno. Eles começaram a sobrevoar a tribo e começaram a deixar presentes que desciam dentro de um balde. E eles mandavam também as fotos deles naqueles presentes. E, de alguma forma, os Aucas, de uma maneira bem pequena, começaram também a se aproximar. Só que depois de 6 meses tentando fazer esse alcance, Jim entendeu que a vida deles estava correndo perigo ali. Eles, depois de verem essas tentativas bem-sucedidas, acamparam-se na praia, mas Jim escreveu uma carta para a sua igreja, entendendo que a vida deles estava correndo perigo. A igreja, quando soube, ficou, na verdade, muito preocupada com a vida de Jim. E o presbitério enviou uma carta dizendo que ele voltasse com os seus amigos. E ele voltasse e assumisse a liderança de missões na igreja. E quando Deus levantasse missionários, Deus poderia levantar 100 missionários. Eles bancariam a ida dos 100 missionários para os Aucas. Jim Elliot escreveu outra carta e disse: vocês não estão entendendo. Eu não estou na selva porque eu amo a selva. Eu estou aqui em obediência à vontade de Deus. Eu não tenho outra coisa a fazer, senão obedecer à vontade de Deus. 6 meses depois, alguns homens saíram da tribo Auca, do local onde eles estavam. Os missionários estavam na praia. Eles fizeram uma emboscada, alcançaram os missionários e mataram os 5 jovens a machadadas e flechadas. Foram mortos cruelmente. Depois jogaram os 5 missionários no rio. Quando fizeram sobrevoo para encontrar os missionários, eles estavam jogados no rio. E aí as manchetes mundiais começaram a publicar da seguinte maneira: tragédia no Equador, morte de missionários, 5 vidas de jovens desperdiçadas. Essa era a manchete dos jornais. Eram vidas desperdiçadas. E quando eu olho para essa história e eu penso nessa publicação colocada pelas manchetes, eu fico me perguntando: o que é uma vida desperdiçada?
automaticamente eu me pergunto o que é uma vida bem-sucedida. O que é ter sucesso na vida? Pelo que mensuramos sucesso? O que é e o que significa uma vida bem-sucedida para você? É uma época em que se fala muito de sucesso. Estão aí, então, as mensagens coaches e as grandes multidões que elas arrastam, que não me deixam mentir sobre isso. Então, muita gente pensa que sucesso é ter uma família bem estabilizada. Isso também é bom. Que ter uma vida bem-sucedida é quando você consegue passar no concurso público. Uma vida bem-sucedida é quando você tem um emprego estável. É quando a vida econômica está caminhando bem. Ou quando você está com saúde. Aí sim você está vivendo uma vida bem-sucedida. Mas a grande pergunta é: o que é sucesso sob a ótica de Deus? O que é uma vida bem-sucedida na perspectiva de Deus? Quando Deus avalia sucesso, quais são os seus critérios? Qual é o seu padrão? Qual é a sua baliza para sinalizar para nós sucesso? E aí essa é a grande pergunta que não quer calar e que nos leva a pensar sobre isso também, quando nós consideramos a vida do apóstolo Paulo, que foi um homem que viveu absolutamente sucesso, mas o sucesso sob a perspectiva de Deus, o sucesso dentro da ótica de Deus. Nós estamos aqui diante das últimas palavras do apóstolo Paulo. E elas têm muito a nos falar sobre uma vida bem-sucedida. Paulo está, nessa ocasião, passando o bastão para Timóteo. É a sua segunda epístola para Timóteo e é a sua última carta também. Nós estamos diante das últimas palavras registradas de Paulo que chegaram até nós. Paulo está encarcerado. Nero tinha encabeçado a primeira perseguição imperial no ano 64. Até então as perseguições, elas vinham debaixo das rédeas da religião, mas agora o império vai assumir o comando. E Nero é o primeiro imperador. Conforme alguns entendem, ele tocou fogo em Roma e culpou os cristãos por isso. E aí começa-se uma perseguição sobre a igreja. E neste mesmo propósito, neste mesmo programa, ele prende os dois grandes líderes do cristianismo, Pedro e Paulo. E agora Paulo está preso, e ele não está preso conforme a prisão, a primeira prisão que ele teve em Roma, porque Lucas registra para nós no capítulo 28 que Paulo gozava de uma certa liberdade, ele recebia pessoas, ele evangelizou e ganhou muitas pessoas ali em prisão. Mas aqui não, aqui é tudo muito mais restrito. Paulo está na prisão Mamertina, que ficava no subsolo, um local subhumano de sobrevivência. E naquelas condições, só para a gente ter uma ideia, Paulo também relata nessa carta o que ele está vivenciando. Ele foi abandonado, porque quando os cristãos e os companheiros de Paulo viram ele naquelas condições, pensaram: se a gente der apoio, isso pode acontecer conosco também. Então, perna para que te quero. Como a gente diz aqui, é por dia, eles pegaram o beco. Ninguém ficou do lado de Paulo. Ele diz: só Lucas está comigo. Ele já tinha passado por uma audiência diante de Nero e estava esperando o segundo julgamento. E ele tem quase certeza de que não vai escapar da sentença do segundo julgamento. Nesse momento, então, ele escreve a Timóteo para passar para Timóteo o cajado. Ele tem consciência de que está chegando o fim e agora é hora de entregar a liderança.
Mas quando a gente pensa nesse fim que Paulo está enfrentando, a gente poderia analisar essa vida, ou pelo menos o final da vida de Paulo, de forma muito trágica, não é? Algumas pessoas poderiam dizer assim: o que um homem desse tem para falar para mim sobre sucesso? O que Paulo tem a falar para mim sobre sucesso? Alguém que está terminando a vida, é assim que Paulo está terminando a carreira. Um homem que tinha sido usado por Deus, alcançando uma boa parte do mundo conhecido da época. Plantou igrejas, alcançou vidas, edificou igrejas, colocou os fundamentos da fé da igreja. E agora está terminando a carreira assim. Ele está abandonado, preso, acusado como um criminoso, no corredor da morte, numa situação totalmente degradante. A gente esperava que Paulo terminasse a carreira num grande cortejo triunfal, com louros, sendo aplaudido, sendo reconhecido, mas não é esse o final de Paulo. E talvez você pense e você continue se perguntando: o que um homem desse tem a ensinar sobre sucesso? Não é de um homem desse que eu quero ouvir falar sobre sucesso. Eu quero ouvir falar sobre sucesso de um grande empresário. Alguém que tem autoridade para falar para mim sobre sucesso é alguém que deu certo na vida, mas não sob a ótica de Deus. Quando nós consideramos o sucesso sob a ótica de Deus, nós entendemos aqui um Paulo com o final da jornada triunfante. Paulo não tem nenhuma sensação aqui de fracasso, nenhuma sensação de coitadinho, de insatisfação, de alguém que está frustrado no final da jornada da vida, mesmo terminando a vida nessas condições. Aliás, o comentarista F.F. Bruce, ele diz que todas as figuras que Paulo usa aqui são figuras de triunfo. Paulo entende que está terminando a carreira com o sucesso que se lê à luz da ótica de Deus. E é diante disso, irmãos, e diante dessas palavras de Paulo, de um Paulo que está terminando a jornada. Bem, sob a teologia triunfalista da nossa época, Paulo estaria, sim, terminando a jornada de forma frustrante. Mas Paulo está terminando a jornada de forma bem-sucedida, na perspectiva de Deus. Então, eu quero te convidar a pensar sobre isso nessa noite. E entender que esse é o nosso dever também. Nós devemos viver uma vida bem-sucedida sob a perspectiva de Deus. Deixe que essa mensagem passe um raio-x sobre a sua vida, sobre os seus anseios, os seus desejos e os seus projetos. Deixe que ela investigue as suas ações, as suas motivações e veja se você tem vivido uma vida bem-sucedida sob a ótica de Deus. Então, entendendo que devemos viver uma vida bem-sucedida sob a perspectiva de Deus, eu pergunto: de que maneira nós vivemos uma vida bem-sucedida ao longo da jornada, na perspectiva de Deus? Eu te convido a pensar sobre isso nas palavras do apóstolo Paulo, nas palavras de despedida do apóstolo Paulo. E a primeira verdade que eu destaco é que viver uma vida bem-sucedida sob a perspectiva de Deus implica assumir os custos exigidos da jornada. Eu destaco isso no versículo 6 e o versículo 7. Paulo usa duas realidades aqui para falar o quanto a jornada tinha custado para ele. Ele usa a expressão "estou sendo oferecido por libação" e a outra expressão "combati o bom combate". A primeira expressão nos fala sobre a realidade da oferta de libação que aparecia no Antigo Testamento, na Antiga Aliança.
Essa oferta tinha sido estabelecida por Deus lá em Levítico capítulo 23, versículos 18 e 37. Era uma oferta derramada diante do Senhor. Também era o tipo de oferta que se apresentava diante de Deus na consagração de um sacerdote. Paulo toma essa realidade do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, e agora aplica a sua realidade de forma figurativa, mostrando que a sua morte era uma oferta derramada diante de Deus. Longe de ver aquele último momento, a sua chegada à reta final como um infortúnio, mesmo estando naquelas condições, Paulo vê a sua jornada e o final dela, melhor dizendo, como uma oferta diante do Senhor. Paulo era uma oferta derramada, a sua vida tinha sido uma oferta a Deus. E agora a sua morte era uma oferta entregue de forma sacrificial ao Senhor. Não era Nero que tiraria a sua vida meramente, era Paulo que se entregava totalmente a Deus como uma oferta derramada diante de Deus. Você sabe o que isso quer dizer? Que Paulo era a oferta diante de Deus. Ele não dá o que ele tem para Deus. Ele dá o que ele é para Deus. Deus não quer o que temos. Deus quer aquilo que nós somos. Eu fico perguntando se a nossa vida tem sido uma oferta a Deus. Se temos vivido os custos da jornada cristã como uma oferta entregue todos os dias. Se a nossa vida é ofertada, se a nossa vida está plenamente entregue. Eu costumo dizer que nós temos dificuldade de entregar o que nós temos, porque ainda não entregamos o que somos. Deus não quer nada do que você tem antes de querer aquilo que você é. Deus quer você, Deus quer a sua vida entregue absolutamente e derramada diante dEle. Ele nos quer por inteiro, sem reservas, sem fazer concessão. Deus nos quer. Paulo agora estava diante de Deus, plenamente entregue como uma oferta derramada diante do Senhor. Será que nós temos sido também uma oferta? Será que a nossa vida é uma oferta entregue todos os dias a Ele? Será que nós estamos inteiramente ou nós fazemos reservas? Como está a nossa vida diante de Deus? Como tem sido a nossa entrega? Isso custa, viver para Cristo custa e custa alto, custa a nós mesmos. Custa o que somos, custa a nossa vida, custa-nos inteiramente. Deus não nos quer nem por 99%, Ele nos quer por 100%. É assim que Deus nos quer. Paulo viveu essa vida inteiramente entregue. Isso é uma vida bem-sucedida. É quando você não vive para você, mas você vive para a glória de Deus e inteiramente para isso. Absolutamente para isso. Paulo nos fala sobre outra realidade que demonstra os custos da jornada. Ele diz: combati o bom combate. Essa é uma figura tirada da competição atlética do mundo greco-romano. O combate aqui é um indicativo das muitas lutas que Paulo passou. Ele enfrentou prisões, açoites, rejeição, descrédito. Ele enfrentou afrontas.
Ele faz um relato de um pouco apenas do seu currículo de sofrimento, lá na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 11. Depois você pode conferir, versículo 25, 24 a 28. O quanto custou caro para Paulo viver o evangelho. A vida tinha sido um combate, uma luta diária. Paulo tinha vivido a sua vida na arena da vida todos os dias. Não há vida cristã sem lutas. Não há vida entregue para Deus, uma vida que seja bem sucedida diante de Deus, sem enfrentar os combates da existência. Alguém já disse que a melhor metáfora para definir a vida cristã é a de um campo de batalha. E eu digo para você, se a vida cristã não custou ainda nada de você, tem algo de errado com a sua vida. Porque viver para Deus custa lutar todos os dias. Custa vencer a nós mesmos todos os dias. Custa vencer a nossa carne. Custa vencer aquilo que nós queremos, quando isso entra em oposição à vontade de Deus. A vida cristã é uma vida de combate. Paulo tinha vivenciado o combate da jornada ministerial, o combate da sua vida. Ele olha para trás, depois de 30 anos de ministério, e diz: combati o bom combate. Aquela não tinha sido uma trajetória fácil, regada com flores. Se alguém te prometeu isso, te enganou. Não estou dizendo que na vida cristã não tem bênçãos. Tem, a maior delas nós estamos a esperar. A volta do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa salvação definitivamente consumada. Mas enquanto estivermos no curso da vida, enfrentaremos combate todos os dias. E a vida cristã é essa jornada de lutas e vitórias todos os dias. Paulo verdadeiramente viveu o que Ananias ouviu ao seu respeito, lá no capítulo 9. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. E eu mostrarei a ele o quanto importa padecer pelo meu nome. O serviço custou muito de Paulo, a vida custou muito de Paulo. E ele enfrentou isso conforme o programa que estava estabelecido para a jornada. Ele era bem sucedido porque ele tinha lutado a luta que Deus tinha preparado no script da jornada cristã. Eu lutei. Isso é uma vida bem sucedida sob a ótica de Deus. Em segundo lugar, viver uma vida bem sucedida sob a ótica de Deus, na perspectiva de Deus, implica lutar pela causa certa durante a jornada. Veja que Paulo não diz só que ele lutou, que ele combateu. Ele diz que ele lutou o bom combate. Aquele era o combate mais nobre de todos. Há comentaristas que dizem que o posicionamento aqui do verbo, na verdade, antes, aliás, do objeto antes do verbo, colocando então mais ou menos a frase seria assim: o bom combate combati. Coloca a ênfase no combate, naquilo que Paulo define dentro do combate. A grandeza do combate, aquele não era qualquer combate, aquele tinha sido um bom combate. E a palavra grega aqui para combate é kalon, que significa bonito, gracioso, excelente, insuperável, precioso, proveitoso. Aquele era o combate mais nobre e a causa mais gloriosa pela qual alguém poderia viver a sua existência e agora se dá por ela. Paulo não tinha lutado qualquer combate, ele tinha lutado pela causa mais nobre. Aquela tinha sido a causa pela qual Paulo gastou todos os seus dias. Era o bom combate, era o combate nobre, era o combate que tinha valido a pena.
E quando eu olho para essas palavras de Paulo, irmãos, eu fico me perguntando, qual é a nossa causa? Qual é a causa pela qual eu luto todos os dias? O que me faz levantar da cama todos os dias? Qual é a causa da minha existência? Você sabe que tem pessoas que confundem causa com recurso. Tem pessoas que fazem da sua causa de vida um concurso público. O meu ideal de vida é um concurso público. Ou o meu ideal de vida é juntar muito dinheiro. O meu ideal de vida é ser bem-sucedido de forma empresarial. Eu não vejo nenhum problema com isso. O problema é que isso não pode ser a causa da sua vida. Você não pode viver por uma causa tão pobre. Isso é recurso e não causa de vida. Você não pode viver por um motivo tão pequeno. Viva por algo que valha a pena viver e morrer por isso. E nada é mais precioso do que o Evangelho de Jesus Cristo, a causa do Evangelho de Cristo. Investigue quais são as suas causas, qual é o seu ideal de vida, pelo que você anseia, o que ocupa a sua mente e o seu coração diariamente. Eu confesso, irmãos, que quando eu olho para essas palavras de Paulo, e sempre que eu prego nesse texto, eu fico me perguntando, pelo que eu tenho vivido? Pelo que eu tenho me gastado? Pelo que eu gasto esforços? Pelo que eu gasto a minha vida? O que vale a pena? O que vai além daqui? Eu não quero gastar a minha vida em causas tão pequenas, tão efêmeras, tão passageiras, tão pobres. Eu preciso gastar a minha vida em causas mais nobres, as causas de Deus. Eu preciso gastar a minha vida para os interesses de Deus, para aquilo que interessa Deus, para aquilo que é ideal de Deus, objetivo de Deus. Nada vale mais a pena do que gastar a vida por aquilo que é ideal de Deus. Qual é a sua causa? Aquele tinha sido um bom combate. Era a causa mais nobre. Não havia causa mais gloriosa para alguém gastar 30 anos de sua vida e agora se entregar até a morte. Pelo que você tem vivido, o Warren Wiersbe, ele nos diz mais ou menos assim, que a maior tragédia de uma vida, depois de ir para o inferno, perder a alma e ir para o inferno, é chegar no limiar da vida e descobrir que desperdiçou a vida em coisas passageiras. Você já imaginou? Quando você chegar no final da jornada e você olhar para trás, o que terá valido a pena? Quando você chegar no último dia, Jim Elliot disse também assim na sua carta escrita à igreja: viva a sua vida de forma que quando chegar o dia da sua morte, você não tenha outra coisa a fazer, senão morrer. Não tenha outra coisa mais a fazer por Deus, senão morrer. Eu não sei quando vai ser o último dia da sua vida, eu espero que você viva muito. E se for hoje? E se for amanhã? E se Deus te der uma oportunidade de fazer a retrospectiva da existência? O que terá valido a pena? O que compensou? Quais foram os desgastes que compensaram o trajeto da jornada? O que vale a pena? Que nós possamos pensar qual é a causa da nossa existência, pelo que nós vivemos. Às vezes a causa somos nós mesmos. A gente está vivendo em função de nós mesmos.
E a causa não sou eu não sou a centralidade de nada. Eu não sou o centro do coração de Jesus, eu não sou o centro do universo. Você vive para a glória de Deus. E não há nada mais nobre do que viver para a glória do seu nome. Nós não devemos viver para nós mesmos, eu não sou a causa. Cristo, os seus ideais devem ser a causa da minha existência. Você sabe que quando nós temos a causa certa em mente, toda a perspectiva de vida muda. Tudo muda. A nossa forma de enxergar a realidade, a nossa forma de viver os nossos esforços, a nossa maneira de viver as lutas da vida, muda quando nós temos em mente o combate mais nobre de todos. Bem, em terceiro lugar, uma vida bem-sucedida sob a ótica de Deus implica cumprir o que fora designado para a nossa jornada. Paulo diz, completei a carreira. Segundo Craig Keener, a expressão aqui, completei a carreira ou terminei a carreira, também se refere, mais uma vez, a uma imagem atlética. E conforme alguns comentaristas, a ideia aqui é de uma corrida de obstáculos. Com essa expressão, Paulo está chegando ao fim da jornada, dizendo, eu cumpri o que me foi entregue. Paulo está finalizando com a certeza do dever cumprido. O que foi entregue a Paulo foi o que ele vivenciou. Ele não tem arrependimentos, ele não tem frustrações, ele não tem o insucesso na sua mente, porque ele sabe que viveu aquilo que foi delegado para ele viver. Ele cumpriu a jornada com fidelidade. Ele cumpriu a missão que foi entregue com fidelidade. E nesse momento, isso nos chama a atenção a pensar também sobre viver aquilo que Deus nos entrega para viver. Aquilo que Deus nos responsabiliza a viver nesse mundo. Para chegarmos no final da jornada com a sensação do dever cumprido. Eu penso muito sobre isso, considerando também a minha vida ministerial, como Paulo está considerando também aqui a sua. Mas isso serve a ser aplicado em várias situações. Bem, Deus tem colocado no meu coração sempre um desejo de ser zelosa pelas Sagradas Escrituras. De poder cumprir aquilo que Ele me chamou para fazer e não o que as pessoas esperam que eu faça. Não indo em busca de aplausos, de holofotes, de reconhecimento. Eu quero poder alcançar aquilo que Deus me chamou para fazer. Pelo menos tentar viver isso. Porque os interesses é agradar aquele que me arregimentou e não o público. Eu vejo que diante disso muita gente tem negociado o que Deus entrega para fazer, a mensagem que Deus entrega para comunicar e para compartilhar. E eu sempre fico pensando, Senhor, eu não quero negociar o que o Senhor tem me entregado. E eu lembro que uma vez, eu não sei se eu já contei isso, lá num dos seminários que eu dava aula em Natal, um seminário mais de linha pentecostal. Deus tem me dado a graça de ir para muitos seminários teológicos, Batista, Assembleia de Deus, e eu louvo a Deus por isso, Igreja de Cristo. E eu lembro, e agora, Betel brasileiro. E eu lembro que uma vez uma aluna minha, num dos seminários que eu dava aula, ela chegou para mim e disse assim, professora, olha, eu quero muito levar a senhora para pregar na minha igreja. Quero muito. Eu disse, tá bom, eis-me aqui. Aí ela disse, mas olha, o meu pastor quer saber se a senhora pipoca. Acho que vocês entendem o que é pipoca, né, aqui. Se eu gritava, se eu pulava no púlpito, se eu ficava fazendo malabarismo no púlpito, seria mais ou menos isso. E eu disse, olha, diga ao seu pastor. Ela disse, porque meu pastor só gosta de pregador que pipoca. Tem que ser pregador do pipoco para ele. Eu disse, bem, minha irmã, olha só, eu não pipoco. Diga ao seu pastor que eu não pipoco, porque Deus não me chamou para pipocar.
Deus me chamou para compartilhar o evangelho. E eu quero ser fiel a isso. Se Deus chamou alguém para pipocar, que eu acho muito difícil, então pipoque. Mas bem, essa não foi a minha chamada. E eu fiquei pensando a partir daquela colocação que me fez refletir muito. Que eu quero todas as vezes chegar em casa, depois de uma mensagem pregada, mesmo que tenha sido dura, mesmo que não tenha agradado as pessoas, mas com a sensação do dever cumprido. E eu quero chegar no fim da jornada com a consciência de que fiz aquilo que Deus esperava de mim e não tive interesse de suprir as expectativas dos outros. Viva o que Deus está esperando de você. No programa da igreja, no programa da sua vida, no seu trabalho, viva para agradar a Deus. Nada é mais compensador do que viver aquilo que Deus nos chamou para fazer. Do que viver aquilo que Deus espera de você. O que Deus espera de você? Qual é o encargo que Ele tem te entregue na jornada da vida? Paulo está terminando a jornada de forma triunfante. Porque ele olha para trás e diz, eu fiz o que Deus me mandou fazer. Em quarto lugar, viver uma vida bem-sucedida implica estar firme na verdade ao longo da jornada. Paulo diz, eu guardei a fé. E o termo fé aqui é pistis, que significa convicção da verdade em algo. Fé. Isso diz respeito ao que Paulo cria, o que ele tinha crido e o que ele tinha pregado. O autor Craig Keener diz que essa expressão ela é correspondente, tem o mesmo significado de permanecer fiel à aliança. Paulo tinha sido fiel ao Evangelho de Cristo. Paulo tinha sido fiel às suas convicções e não tinha negociado a sua pregação. Paulo não negociou o Evangelho para se adequar à vida de ninguém. Ele foi zeloso pela verdade, por aquilo que ele cria, aquilo que ele entendia. E agora ele não só tinha vivido, mas ele estava morrendo por essa verdade, por causa dessa verdade. Ele não abriu mão da verdade do Evangelho. Ele não negociou. Sabe, irmãos, isso traz para nós uma grande aplicação também. Que nós precisamos ser zelosos pelo Evangelho, não só como expositores, ao pregar a mensagem do Evangelho. Seja no púlpito, seja com uma pessoa, na pregação do evangelismo pessoal. Mas nós precisamos ser fiéis ao Evangelho, também como ouvintes dele. Às vezes a gente está ouvindo uma mensagem na igreja e vai para o Facebook ou para o YouTube ouvir mensagens coaches. Pregadores coaches, se é que a gente pode chamar isso de pregador. Pregador que quer dizer o que você quer ouvir. Pregador que só tem interesse em agradar a vida das pessoas. A gente procura uma fagulha do Evangelho em algumas mensagens e não encontra nada. A mensagem é direcionada às pessoas. É o que as pessoas querem ouvir, é o que agrada e o que desce levemente ao coração. Paulo não negociou a mensagem, custe o que custar. E nós precisamos ser fiéis ao Evangelho de Cristo, como pregadores e como ouvintes da palavra de Deus. Sinceramente, eu não suporto ouvir determinados pregadores ou pregadoras. Não estou me orgulhando disso de jeito nenhum, mas me dá repulsa de ver pessoas que Deus tem chamado negociando a mensagem do Evangelho. Para agradar as pessoas, para agradar o público, para satisfazer a multidão, para receber convite. Como nós temos mantido a verdade na nossa vida? Como nós temos mantido a verdade na nossa pregação? Como nós temos mantido a verdade sendo bons ouvintes do Evangelho? E por fim, uma vida bem-sucedida sob a perspectiva de Deus implica olhar para a eternidade até o fim da jornada. Eu quero destacar isso principalmente no versículo 8. Paulo diz, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Não somente a mim, mas a todos
a todos quantos amam a sua vinda. Veja que Paulo está olhando para a eternidade. Ele sabe que aquilo não é o ponto final de tudo. Havia a coroa da justiça esperando. A vida terrena terminava, mas a existência ao lado de Cristo começaria a partir daquele momento. Nero poderia até decapitar sua cabeça, mas ele chegaria no céu com cabeça para receber a coroa da vida. Um dia ele seria ressuscitado com cabeça para receber a coroa da vida. Ele sabe o que está a aguardar. Ele está vivendo a sua vida, mas olhando para a eternidade. E a figura aqui é, mais uma vez, a figura do mundo atlético. E Paulo usa a figura da grinalda, que um atleta recebia no final da competição. Paulo sabe que vai chegar ao final da vida. E que vai encontrar do outro lado da existência o Senhor da história dele. Havia algo muito melhor. Paulo está vivendo aqui, mas com os olhos na eternidade. Paulo caminha, Warren Wiersbe diz, por que Paulo conseguiu enfrentar todos aqueles 30 anos de tanta luta, de tanto sofrimento? Porque os seus olhos não estão aqui. Porque os olhos de Paulo não estão fincados desse lado da eternidade. Ele sabe que tem algo muito melhor a esperar. Ele sabe que há uma glória incomparável, incomparavelmente melhor do que qualquer coisa que pode ser vivenciada aqui. Ele está com os pés aqui, mas com os olhos na eternidade. E ele olha para a eternidade e sabe que tudo tinha valido a pena. Ele viveu olhando para algo muito mais longe e muito mais distante do que aquilo que essa terra poderia alcançar, a existência nessa terra poderia alcançar. Jim Elliot também certa vez disse, não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não se pode perder. Onde estão os nossos olhos? Onde está o nosso olhar? Onde é que a nossa vista tem alcançado? Será que a gente tem vivido aqui com os olhos lá? Esses dias nós realizamos lá no Seminário Teológico o primeiro fórum teológico. Nós tivemos uma semana de fórum teológico, foi algo bem inédito no seminário. E nós refletimos sobre a seguinte pergunta, o fim já chegou? E nós vimos o fim sob 3 perspectivas. A perspectiva do dispensacionalismo clássico, dispensacionalismo progressivo e do aliancismo. E convidamos excelentes professores para estar conosco. No último dia nós fizemos mesmo um momento de debate, de fórum. E eu lembro que um dos preletores, o professor Hamilton, que foi nosso professor na casa, ele falou assim, eu quero parabenizar o seminário por trazer esse assunto. Porque eu lembro de uma época onde falar sobre a vinda de Cristo era muito normal. E agora a gente só fala sobre a vinda de Cristo quando uma catástrofe acontece. Quando um prédio cai, quando alguma praga chega, aí a gente fala que Jesus vai voltar. Mas não é assim mesmo? Parece que quando as coisas desandam, a gente lembra, eita, Jesus está voltando. Claro que essas situações também servem de alerta. Mas qual é a perspectiva diária? Nossa, é olhar para a eternidade todos os dias. Não é lembrar da eternidade só quando as coisas estão desconfortáveis aqui. Não é lembrar de que há uma vida com Cristo só quando o sofrimento chega. Quando a vida aperta. É lembrar que nós somos peregrinos desse lado da eternidade todos os dias. E que aqui nós não temos morada permanente. Que a vida não vai terminar aqui. E deixa eu dizer para você, meu amado amigo, que ainda não recebeu a Jesus. Há uma eternidade a te esperar.
E quantas vidas nessa pandemia e daqui para frente ainda serão ceifadas e partirão para a eternidade sem Cristo. É hora de você pensar naquilo que você tem ouvido sobre o Evangelho, no sacrifício redentor de Cristo, na salvação. Só há um caminho de salvação. Só há alguém que pagou o preço pelos nossos pecados. Só há alguém que pode nos dar justiça e nos conferir salvação, nos justificando diante de Deus. É Jesus Cristo. Você não vai conseguir isso pelas suas obras. Pare de querer achar que você vai ser salvo pelo que você está fazendo. Nós somos salvos pelos méritos de Cristo, pela sua vida e morte e ressurreição. É hora de pensar na eternidade, porque ela pode bater a sua porta a qualquer momento. E o que vai ser quando esse dia chegar? Paulo tem a convicção de que viveu inteiramente para isso. Eu lembro do testemunho de um casal de missionários. Eles, depois de terem passado 50 anos na China, e depois que alguém passa todos esses anos na China, ele pode ser acometido de muitas enfermidades, inclusive de febre tifoide. E eles estavam voltando depois de uma vida gasta no campo missionário. E eles esperavam chegar em casa e a igreja recebê-los. E estavam vindo de navio e eles esperavam que no porto haveria uma grande comitiva esperando para agradecer tantos anos de vida missionária. E eles viram de longe que havia assim no porto uma grande festa. Havia confetes, havia festejo. Mas quando eles chegaram lá e que eles desceram do navio, todo mundo já tinha ido embora, só havia papéis no chão e a festa tinha acabado. Então eles viram que a festa não era para eles. Não tinha ninguém para recebê-los. Ninguém estava lá para cumprimentá-los e dizer parabéns por tanto tempo entregue no campo missionário. E aí o casal foi para casa e o missionário ficou muito frustrado com aquela situação. E ele muito triste, ficou muito revoltado com Deus. E ele saiu para dar uma volta e antes de sair ele olhou para sua esposa e disse assim: pergunte para o seu Deus se é assim que ele nos recebe depois de 50 anos no ministério. Depois de 50 anos gastos no campo missionário. Se é assim que ele nos recebe quando nós chegamos em casa. E a esposa estava lá calada e calada ela ficou. Quando ele voltou da caminhada, ele perguntou para a esposa: e aí, o seu Deus disse para você, por que ele nos recebeu assim? Se é assim que ele nos recebe quando nós chegamos em casa. E o que foi que ele disse? Ela disse: sim, Deus falou. O que foi que ele disse? Ela disse: Deus disse que nós ainda não estamos em casa. Nós ainda não chegamos em casa. Essa não é a nossa casa. Não é aqui o fim da jornada. Queridos, lembra do testemunho de Jim Elliot? Pois é, aquelas não foram vidas desperdiçadas. Depois que os 5 jovens foram assassinados, a missão fechou o empreendimento para com aquele campo. As esposas que estavam no Equador voltaram para a América do Norte. E anos depois, sabe o que Deus fez? Deus convocou algumas daquelas esposas e filhos daqueles missionários para voltarem aos Aucas. Eles evangelizaram a tribo e toda a tribo se converteu ao Evangelho. Não há desperdício quando a nossa vida é vivida para a glória de Deus. E só para os irmãos terem uma ideia, o assassino de Jim Elliot batizou a sua filha Valerie. Ele foi o homem que se converteu e batizou a filha do Jim Elliot. No mesmo rio em que ele assassinou o pai de Valerie. Não há vidas desperdiçadas quando se vive para a glória de Deus. E aquela tribo até hoje
é uma das tribos mais plantadoras de igreja naquela região. Já alcançou várias localidades, inclusive outras tribos. E é uma das tribos que mais vive a obra missionária naquela localidade. Queira viver uma vida que no final você possa ver a sua existência como nós podemos ver hoje a vida de Jim Elliot. A minha vida não foi desperdiçada. E você termine a jornada olhando como Paulo. Eu vivi uma vida bem-sucedida, sem arrependimentos, porque vivi para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.